Olá, sejam muito bem-vindos ao Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Existe peso que o corpo sente, mas existe peso que atinge a alma. Com o passar do tempo, algumas pessoas acabam se acostumando a viver carregando dores, limitações e dificuldades. E às vezes, aquela situação dura tanto tempo que parece ter se tornado parte da própria identidade. Mas a história de hoje nos mostra algo muito importante. Aquilo que você está carregando não define quem você realmente é. Essa história está em Lucas, capítulo 13. Jesus estava ensinando em uma sinagoga em um dia de sábado. Entre as pessoas que estavam naquele lugar, havia uma mulher que carregava um sofrimento há muitos anos. A Bíblia diz que ela estava encurvada, havia 18 anos. Durante todo esse tempo, ela não conseguia se endireitar. Imagine viver 18 anos olhando apenas para baixo. 18 anos com um corpo limitado. 18 anos convivendo com aquela condição. Talvez muitas pessoas da cidade já a conhecessem assim. Talvez, quando falavam sobre ela, dizia: aquela mulher, aquela que anda encurvada. A enfermidade acabou se tornando a forma como ela era vista. Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Entre tantas pessoas que existiam naquele lugar, Jesus percebeu exatamente aquela que carregava aquele sofrimento. Então, ele a chamou e disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Depois disso, Jesus colocou as mãos sobre ela e naquele mesmo instante ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Existe algo muito profundo neste momento. Quando Jesus fala sobre aquela mulher, ele diz algo impressionante. Ele a chama de filha de Abraão. Isso é muito significativo, porque Jesus estava lembrando algo que talvez ninguém mais estivesse vendo: a identidade daquela mulher. Ela não era apenas alguém curvada por uma enfermidade. Ela era filha da promessa, filha da aliança, filha de Deus. A enfermidade tinha afetado o corpo dela, mas nunca mudou quem ela era realmente. Durante 18 anos, as pessoas talvez tenham olhado para aquela mulher e visto apenas a sua condição. Mas Jesus olhou para ela e viu a sua verdadeira identidade. E naquele momento, ele não apenas curou o corpo dela, ele restaurou aquilo que parecia ter sido distorcido pelo tempo. Talvez você esteja ouvindo esse episódio hoje e se identificando com essa história. Talvez exista algo que você carrega há muito tempo. Uma dor, uma ferida, uma situação difícil. Algo que o passar dos anos acabou se tornando a forma como as pessoas te enxergam. Às vezes, as pessoas começam a nos definir pelas nossas lutas, pela nossa dor, pela nossa história. E sem perceber, aos poucos, nós mesmos começamos a acreditar nisso. Mas a história da mulher encurvada nos ensina algo muito importante. Aquilo que você está enfrentando não é a sua verdadeira identidade. A enfermidade não era quem aquela mulher era apenas algo que ela estava carregando. A sua verdadeira identidade foi lembrada por Jesus quando ele disse: esta mulher também é filha de Abraão. E talvez hoje Deus queira lembrar você da mesma coisa. Você não é definido pela sua dor. Você não é definido pelas suas feridas. Você não é definido pelas coisas que deram errado na sua vida. Sua verdadeira identidade está em quem Deus diz quem você é. E quando Jesus toca aquela mulher,
algo extraordinário acontece. Aquela que por anos viveu olhando para baixo, finalmente se levanta. E esse foi mais um episódio, Mulheres que Deus Levantou, aqui do canal Corações em Ordem. Que Deus coloque o seu coração em ordem e levante você para viver o propósito que Ele preparou para a sua vida. Até o próximo episódio.